Ok, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do nosso curso de Física 1. Nessa aqui nós vamos tratar de decomposição de vetores. Esse é o meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que no final vocês sejam capazes de explicar o que são vetores unitários, usar vetores unitários para reproduzir vetores horizontais e verticais e realizar a decomposição de um vetor de forma geométrica. Beleza, como introdução, vamos falar sobre algumas das aplicações de decomposição de vetores. Então, engenheiros civis e engenheiros mecânicos, né, costumam estudar equilíbrios ou estresse de peças sujeitas à ação de forças, e para isso eles precisam realizar a decomposição de vetores com propriedade, eles precisam ser bons nisso, né? Então essa é uma ferramenta importante no exercício da engenharia. Também para engenheiros aeronáuticos, né, compreender o fenômeno da sustentação aí de aviões, né, entender como é que aviões aí de 400 toneladas são capazes de decolar e de voar, né, eles precisam também conhecer bem a decomposição de vetores para estudar esse fenômeno. Então, essas são algumas das aplicações aí da decomposição de vetores, algumas delas nas engenharias, né, e agora a gente vai estudar vetores unitários. Um vetor unitário, se o seu módulo vale 1, há dois vetores unitários que a gente vai usar bastante, o vetor I e o vetor J, né? O vetor I é um vetor unitário que aponta para a direita, ele está ilustrado aí na tela, né? Vejam que ele tem tamanho 1, aponta para a direita, e aí qualquer que seja o vetor horizontal, ele é múltiplo do vetor J, do vetor I, desculpa. Então na tela vocês têm diversos vetores. Veja o vetor V, por exemplo, que tem módulo 2, ele é o vetor 2 vezes I, né? Como a gente já viu lá da multiplicação de vetor por escalar, se você multiplica um vetor por um escalar positivo, o resultado vai ser um vetor que vai apontar na mesma direção e sentido, né? E que vai ter um tamanho que vai ser tantas vezes maior que o tamanho do vetor original, quanto for o fator que multiplica o número, né? Então aqui, ao multiplicar o vetor I por 2, o resultado vai ser um vetor de tamanho 2 que aponta para a direita, que é exatamente o vetor V, né? Aqui uma ilustração de como representar um vetor de módulo menor que 1, usando o vetor I. Então esse vetor U, ele tem tamanho meio, né? Veja que ele tem magnitude meio. Então ele é o vetor meio vezes I. Veja que se o vetor apontar no sentido contrário do vetor I, como é o caso aqui do vetor W, que tem módulo 3, para recompor o vetor W usando o vetor I, a gente precisa multiplicar ele por menos 3. Então, qualquer que seja o vetor horizontal, né, ele vai ser múltiplo do vetor I. Então, para qualquer que seja o vetor horizontal U que apontar para a direita, ele vai ser o resultado da multiplicação do vetor I pelo módulo do seu módulo, né? E se ele apontar para a esquerda, ele vai ser o negativo desse produto, tá? Então, ele vai ser menos U, onde o U é o seu módulo, né, vezes o vetor I. O vetor J é um vetor unitário que aponta para cima, então vocês estão vendo ali na tela, módulo 1, aponta para cima. Qualquer que seja o vetor vertical, ele é um múltiplo do vetor J, então vocês vão vendo aí na tela que a gente pode expressar vários, quaisquer na verdade, né, vetores que estiverem apontando na direção ou para cima ou para baixo, né, como múltiplos do vetor J. Então esse vetor V aqui, que tem tamanho 2, módulo 2, ele é o vetor 2J, né? Cabem dois vetores J aqui. Assim também acontece com o vetor W e com o vetor U, né? Então, qualquer que seja o vetor vertical, ele é múltiplo do vetor J. Então, para expressar um vetor vertical U como múltiplo de J, se ele apontar para cima, basta multiplicar o vetor J pelo módulo do vetor U, tá? E se ele apontar para baixo, vai ser o negativo desse produto. Então agora a gente já está em condições de fazer uma decomposição de vetores. Para decompor um vetor U, nós vamos traçar paralelas aos eixos x e y passando pelas extremidades do vetor, né? Então é o que vocês estão vendo aí na tela, traçando então paralelas a vertical e horizontal passando pelas extremidades do vetor, a primeira etapa nessa decomposição. Aí a gente marca essas interseções aí entre as paralelas, né? E agora a gente tem duas possibilidades de representar
as assim chamadas componentes horizontal, o índice x, e vertical, o índice y de um vetor. Ou a gente desenha eles da interseção para a extremidade do vetor, ou da origem para a interseção, tá? Então aí na tela que vocês estão vendo é a escolha de componentes que tem a mesma origem que o vetor u. Então veja que essa componente vertical, o y, aponta de A para C, né? Da origem para a interseção. Assim também ocorre com a componente horizontal, o índice x, né? Que aponta da origem para a interseção, então de A para D. A outra possibilidade é desenhar essas componentes de maneira que elas compartilhem a mesma extremidade que o vetor. Então, elas vão apontar da interseção para a extremidade. Então, aqui é uma outra forma de representar a componente horizontal, o x, ela vai apontar da interseção para a extremidade. E a outra forma de representar a componente vertical é representando, né, da interseção para a extremidade. Tá? Então, essa é a segunda forma de representar as componentes. É importante destacar que essa decomposição só está correta se a soma das componentes resultar no vetor u, tá? Então vejam aqui que a soma dessas duas componentes, ux e uy, vai resultar no vetor u, né? Então a soma dessas componentes vai ser o vetor que vai apontar da origem do vetor ux para a extremidade do vetor uy, então vai apontar de A para B, então é o próprio vetor u. Assim também vai ser com as outras duas componentes, né? Se a gente somar essa uy com essa ux, o vetor soma vai ser o vetor que vai apontar de A para B, mas isso é o vetor u. Quando isso ocorrer, então a decomposição foi feita corretamente, né? Vou mostrar no GeoGebra um exemplo e que isso não ocorre. Então, pessoal, vou aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma decomposição ao vivo, né, para vocês verem o processo. E depois vou mostrar uma componente que foi desenhada de maneira errada. Então, vou começar aqui representando um vetor que vai apontar de A para B. E aí, para decompô-lo, nós vamos traçar paralelas aí às verticais, passando pelas extremidades, e paralelas à horizontal, passando pelas extremidades também, né? Agora eu vou marcar as interseções. Então, essa aqui vai ser a interseção entre essas paralelas. Aqui a outra. E aí vou representar agora as componentes, né? Então, eu tenho duas opções aí para representar as componentes. Ou da origem para a interseção, ou da interseção para a extremidade. Vou começar com vetores que compartilham a mesma, componentes que compartilham a mesma origem que o vetor u. Então, vou pegar aqui um vetor que vai apontar de A para D. Né? Esse vetor que eu acabei de representar é a componente x, então o índice x para representá-lo aí. Vamos ampliar aqui o tamanho da fonte para facilitar aí a visualização, né? A outra componente, seguindo o mesmo método, seria essa componente aqui, componente vertical, o índice y, que aponta da origem do vetor para a interseção. Essa é uma forma de fazer a decomposição, mas a gente poderia representar essas componentes também apontando da interseção para a extremidade. Eu poderia representar essa componente x de C para B. Essa daqui também seria a componente horizontal, o índice x, né? E poderia representar a vertical apontando de D para B. Então ela seria a componente, o índice y, né? Vamos mostrar que elas estão corretas. Se eu ocultar essa daqui por hora e essa daqui, eu poderia mostrar que a soma dessa componente horizontal com essa componente vertical resulta no vetor u, né? A soma dessas duas componentes vai ser o vetor que vai apontar da origem do primeiro vetor, que é o ponto A, para a extremidade do segundo vetor, que é o ponto B. Então, o resultado dessa soma é o vetor u. Então, essa decomposição está correta. Se, por outro lado, né, tivéssemos ocultado essa componente aqui, e exibido essas outras duas, também daria para mostrar que elas foram representadas corretamente, né? Porque a soma dessas duas componentes vai produzir o vetor u, né? Que decomposição que estaria incorreta? Por exemplo, deixa eu ocultar essa daqui, se tivesse sido representado um vetor que aponta de D para A. Perceba que esse vetor não compartilha nem a mesma extremidade, a extremidade do vetor C é a origem do vetor u, e ele não compartilha também a origem, né, do vetor u. Veja que a origem dele é o ponto D,
não tem nada a ver com o ponto A. Então, esse vetor aqui, por não compartilhar nem a origem ou a extremidade, né? Expressei mal, né? Como ele não compartilha a origem ou não compartilha a extremidade do vetor, ele foi representado incorretamente. Se eu somar esse vetor com essa componente aqui, por exemplo, o resultado vai ser um outro vetor, que não é o vetor U, vai ser esse vetor aqui. Então, essa componente aí foi representada incorretamente, tá? Então, a gente viu aí como decompor e representar corretamente os vetores. Então, vamos apagar esse vetor aí, nada de vetor C, vamos exibir as outras componentes que foram representadas corretamente. Então, tá aí, é assim que a gente faz a decomposição, né? Vamos prosseguir agora com as telas da apresentação. Aqui, pessoal, uma informação importante: qualquer que seja um vetor A, ele, por ser igual à soma das suas componentes, né? Ele seria igual, por exemplo, a componente AX com a soma da... Ele seria igual à soma da componente AX com a componente AY. Então, a gente pode substituir esse vetor pelas suas componentes, tá? Então, aqui eu poderia trocar o A pela soma das duas componentes AY e a X, tá? É o mesmo raciocínio que a gente poderia empregar, né? Vou tentar estabelecer uma analogia aí. A gente poderia pensar assim, olha, o número 5 ele pode ser representado pelo 5, mas ele pode ser representado também pelo 2 mais 3, né? Então é isso que a gente está usando. A gente pode representar um vetor, ou pelo próprio vetor, ou pela soma das suas componentes. Essas duas formas aí são equivalentes. Então agora a gente vai fazer um exemplo aí de decomposição. Vamos decompor esse vetor U, representado na figura 14. Então vou começar traçando aí as paralelas, né? Verticais, agora as paralelas horizontais. Agora a gente marca as interseções e a gente vai escolher. Pode ser representar as componentes da origem do vetor U até as interseções. Então assim seriam determinadas as componentes horizontal UX e vertical UY, né? Que estão ilustradas aí na tela. Ou a gente pode escolher representá-las com a mesma extremidade que o vetor, então apontando da interseção para a extremidade, como são essas componentes vertical UY e horizontal UX, né? Para mostrar que essas decomposições estão corretas, eu vou fazer a soma aqui dessa componente horizontal com essa componente vertical. Veja que o resultado dessa soma, né, é o vetor U. Isso mostra que essa decomposição está correta. Pessoal, agora a gente vai ver um exemplo que está bastante ligado a um problema de equilíbrio dos corpos rígidos. Nós vamos determinar os componentes do vetor força F, que está aplicada numa barra, uma laje, né, presa a uma parede, conforme está ilustrado aqui na figura. Então vejam que foi exibido aí um eixo vertical e dois eixos horizontais, tá? Um X e um Y, e uma força F está sendo aplicada nessa laje. E, bom, vocês vão ver aí no curso de Física 2, né, que para fazer um estudo aí de equilíbrio desse sistema é necessário fazer a decomposição dessa força, né? É interessante fazer a decomposição dessa força, pode facilitar o tratamento. E o que gostaria de destacar é que essa força ela não está alinhada nem com o eixo vertical, nem com esse eixo horizontal aqui, tá? Ela está nesse plano, formado por esses dois eixos, mas ela não está alinhada com nenhum dos dois, né? Verifica-se, vocês vão ver mais adiante aí no curso de Física, que isso dificulta as contas, tá? Então, aqui vocês já vão ver uma das aplicações, já vou adiantar uma das aplicações da decomposição de forças, né? Elas facilitam o tratamento de problemas como esse. Então, para contornar essa dificuldade de que a força não está alinhada nem com esse eixo aqui, que é chamado de eixo Z, nem com o eixo X, tá? Poderia ser o X esse aqui, a gente contorna essa dificuldade decompondo esse vetor força em componentes que são paralelas a cada um dos dois eixos, tá? Então nós vamos fazer a decomposição aí. Vamos começar traçando as paralelas aos dois eixos que estão sendo considerados. Agora a gente marca aí as interseções, são esses pontinhos azuis, né? E aí agora a gente teria duas possibilidades para representar as componentes, ou escolheríamos elas com a mesma origem que o vetor força ou com a mesma extremidade. Mas aqui existe uma vantagem em considerar as componentes que compartilham a mesma extremidade que o vetor. Por que disso? Porque elas vão... porque o vetor força está sendo aplicado nessa posição.
E para determinação, por exemplo, do momento de força ou do torque, é importante conhecer onde é que essa força está sendo aplicada, né? Então vejam, componentes que tiverem a mesma extremidade que o vetor força estarão sendo aplicadas na mesma posição que o vetor força. Então isso aí vai ser claramente uma vantagem em relação às outras duas componentes que a gente poderia desenhar, que teriam a mesma origem que o vetor rev, tá? Então aqui é mais vantagem desenhar as componentes que apontam para a extremidade desse vetor. Então a gente vai desenhá-las aí. Estão as duas desenhadas aí nesse caso. E agora percebam que essas duas componentes, essa aqui, a vertical está alinhada com o eixo Z, né? E essa horizontal está alinhada com esse eixo X. Isso aí facilita tremendamente as contas, facilita tremendamente o tratamento do problema. Então a gente vai se aproveitar do fato que um vetor força é igual à soma das suas componentes para substituir esse vetor força pelas suas componentes y e x, tá? Então a gente vai tratar o problema daí para frente usando as componentes e não mais o vetor. Então essa daí é uma das aplicações da decomposição de forças. Então as componentes que apontam para a extremidade do vetor decomposto são mais vantajosas nesse caso para tratar de problemas de equilíbrio dos corpos rígidos, né? Por quê? Porque elas vão apontar para a mesma posição na qual a força está sendo aplicada, tá? E como o vetor força eu já comentei, né, a soma das suas componentes ele pode ser substituído por elas. E aí essas forças vão estar alinhadas com os eixos, elas vão facilitar o tratamento matemático do problema. Então a gente faz a substituição uma vez que é possível fazer isso, né? Elas vão produzir o mesmo efeito que o vetor força. Para concluir, eu gostaria de mostrar um exemplo de um problema que vocês vão tratar mais adiante aí no curso. A gente vai precisar fazer a decomposição do vetor força gravitacional que está agindo sobre um bloco vai deslizar aí sobre um plano inclinado para determinar a sua aceleração. Então nós vamos nos concentrar aqui no problema de decompor o vetor, mas agora vai ter uma novidade que eu achei importante da gente antecipar. Então está aí o problema que vai ser tratado, um bloco sofre a ação do vetor força gravitacional, né, da força gravitacional, e em decorrência disso ele vai acelerar e nós vamos tratar esse problema. O que tem de novidade aqui? A novidade é que esse par de eixos vertical e horizontal traz uma complicação para o tratamento matemático, para a resolução matemática do problema. Então, a gente vai contornar essa dificuldade substituindo esse par de eixos x e y por um outro mais adequado na resolução, tá? Então, a gente vai usar um sistema de referência que está alinhado com a superfície do plano inclinado. A gente vai trocar ele por esse sistema x', y'. Isso vai facilitar enormemente as contas. Só que agora que a gente fez essa escolha, perceba que o vetor força ele está não alinhado, né, com os eixos, ele está desalinhado com os eixos. Então, para poder concluir, né, para prosseguir, o que é que vai se considerar? Vai ser feita então a decomposição desse vetor força gravitacional nessas duas direções, x' e y'. Então a gente procede da mesma forma como estava sendo feito, né? Traça-se aí as paralelas aos eixos y' e ao eixo x', passando pelas extremidades do vetor, marcam-se aí as duas interseções, e agora a gente teria duas escolhas para a representação das componentes, e eu vou explicar o porquê que se faz a escolha pelas componentes que têm a mesma origem que o vetor. Por que a gente vai escolher as componentes que compartilham ponto H com o vetor força gravitacional? Porque esse vetor força gravitacional está agindo no chamado centro de gravidade do bloco, que é justamente o seu centro geométrico, que é esse ponto H. Então, pelas componentes compartilharem essa mesma origem H com o vetor força gravitacional, elas vão ser representadas agindo no mesmo ponto que age o vetor força gravitacional. Então elas vão ter essa vantagem aí em relação às outras duas componentes que a gente poderia escolher. Por isso que nós vamos fazer essa opção de escolher as componentes que têm a mesma origem que o vetor força, né? Se for assim, né, elas vão ser aplicadas, elas estarão sendo aplicadas no mesmo ponto em que o vetor força gravitacional está sendo aplicado. Então isso vai manter aí uma coerência com o ponto de aplicação da força e é claramente uma vantagem em relação às outras duas componentes. É por isso que a gente escolhe essas duas componentes aqui. Vejam que agora que a gente
fez a decomposição, as componentes apontam paralelas aos eixos e isso facilita tremendamente a resolução do problema. Então, a gente vai fazer agora a substituição, né, desse vetor força pelas suas componentes e vai seguir a resolução, né, claro, no devido momento, não agora, quando a gente estiver estudando esse problema, com essas componentes aqui, vertical e horizontal, que eu acabei de mostrar na tela. Então, queria mostrar com isso, né, que a gente pode fazer a decomposição em relação a qualquer par de eixos, em relação a qualquer sistema de referências. A gente vinha fazendo em relação ao sistema horizontal e vertical, mas a gente pode fazer em relação a outro sistema mais vantajoso, né? Essa daí é uma das boas propriedades dos sistemas de referência, né? As quantidades físicas não dependem dos sistemas de referência, então a gente pode escolher o sistema de referência que melhor se adapte à resolução do problema, por isso que nesses casos se escolhem esses dois e aí a decomposição tem que ser feita considerando-se esse par de eixos aí, esse sistema de referência, né? Com isso eu concluo essa nossa videoaula. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.